Olá, seja bem-vindo. Você está no podcast Silva Pergunta. Hoje estou com um convidado aqui muito especial que vai acrescentar muito aí. Assessor deputado Enio Tato, Anderson Lima. É isso aí. Agora, de novo, uma boa noite para você. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Silva. Eu que agradeço a oportunidade de participar do Pergunta Silva. Sim, então vamos lá começar as perguntas que acho que todo mundo quer ver, né? Hoje aí você vem batalhando aí por Sorocaba, exatamente ou não? É, Hoje eu represento dois deputados, estou na assessoria do deputado Enio Tato, mas também trabalho junto com o deputado federal Nilton Tato, que é irmão do deputado Enio Tato. Então a gente é responsável aqui por a região metropolitana de Sorocaba, que contempla aí 48 municípios. Então a gente tem feito trabalhos em Sorocaba e na região. E hoje você está pelo PT. Hoje os dois deputados são do PT. Meu pai é um dos fundadores do PT aqui em Sorocaba também, que é o Jorjão, muita gente conhece. E nós estamos aí há muitos anos, né, no PT. Eu andei pesquisando um pouco a sua vida, devido hoje em dia rede social, Facebook, todo mundo pesquisa o que quer, né? A gente é postado lá. Eu vi que você faz muitos projetos legais aí, né? Nem tanto a gente estava comentando agora fora do ar aí, por ambas, né? Se eu não me engano. É um projeto que você fez ou você está fazendo? Sim, na verdade não é um projeto, são repasse de emendas parlamentares, né, emenda do orçamento do Estado, né, então esses recursos provêm do orçamento do Estado. Então cada deputado, o estadual e o federal, eles têm uma cota de emendas impositivas, ou seja, essas emendas terão de ser executadas, né, são recursos que eles podem destinar para suas bases eleitorais. E esses dois deputados, eles têm uma base aqui já fazem 12 anos. E nesse período a gente pôde ajudar essas entidades, são diversas entidades, entre elas a AMAS. Amas. Eu vi também que veio de uma família aí que já é uma pessoa da política envolvida há muito, muito tempo. Você já se candidatou alguma vez ou não? Sim, sim. O meu pai, ele foi vereador, né, em Sorocaba, vereador bastante combativo. Acho que muitas pessoas aqui de Sorocaba, principalmente pessoas que moram já há mais de 10 anos, conheceu o trabalho do Jorjão. Foi um vereador bastante atuante, principalmente nas questões sociais. E devido a, né, ele foi candidato a primeira vez em 82, foi ganhar em 96. Aí ele ficou até 2000, né, até 2000, e depois teve um período em que ele assumiu, teve um vereador na época, o Carlinhos da Farmácia, adoeceu e ele assumiu por um período. Aí depois disso ele candidatou mais algumas vezes, sempre suplente, sempre suplente. E aí ele falou: meu filho, acho que está na hora, né? Eu já cumpri minha missão, acho que está na hora de você sair. Aí eu fui candidato a vereador em 2016, né? Eu tive 2.117 votos, fui o 32º mais votado de Sorocaba, no universo onde tinham 365 candidatos. 365, ou seja, Fiquei terceiro suplente no PT, né? Mas foi uma votação bacana, só que daí eu acabei não prosseguindo, né? Agora tem aí esse desafio, né, desse ano, que eu fui convidado a ser candidato a deputado estadual, né? E tem algumas burocracias de dentro do partido que a gente está pleiteando aí, resolva até o final dessa semana. Então, provavelmente a gente vai ser candidato aí a deputado estadual para representar a região metropolitana de Sorocaba, no assim, PT. no PT. Você, né, a gente estava conversando agora há pouco, Zona Norte, né, de Sorocaba, que para quem não conhece, quem está vendo o vídeo, Zona Norte é um lado de Sorocaba um pouco mais humilde, concorda? Entre os lugares da cidade aí. Você vindo de lá, que é um lugar humilde, de onde você saiu, né, e onde você está hoje, né? O que você tem assim, caso você venha a ganhar, que com certeza acredito eu que você venha a ganhar devido ao conhecimento que você tem, as pessoas que te seguem. Então, assim, a gente deu uma vasculhada lá e eu vi que qual que seria o seu intuito, no caso, aí o que você tem em mente já, assim, desde agora, no caso. Então, Silva, nós temos um compromisso social, né? Isso aí eu acho que é uma coisa que a pessoa nasce com isso, né? Isso vem do meu avô, depois passou para o meu pai e acabou passando para mim. Eu sou nascido e criado no Parque das Laranjeiras, né? É um dos bairros mais antigos da Zona Norte. Meu pai é fundador lá do Laranjeiras e a gente cresceu tivemos uma infância muito pobre, né? Muito difícil, né?
Meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa. E nesse período a gente sentiu na pele o que é você passar necessidade, né? Então a gente morava no barraco de madeira, né? Meu pai, Tinha embora o córrego terreno anos lá, né? Passava no meio lá, né? O córrego, né? Então, o córrego é um pouco mais para baixo, a gente morava um pouco mais para cima do córrego, né? Mas assim, meu pai conseguiu comprar um terreninho na época, né? E aí, trabalhando de pedreiro, ele conseguiu ganhar umas madeiras, né? Uns madeirites lá de uma construtora, né? E aí ele fez o barraco e a gente saiu da fazenda Pinheiros, que é onde é o Ibiti hoje, né? E foi para esse... Nem sabia disso. ali era a Fazenda Pinheiro, muitos moradores antigos da Zona Norte trabalharam nessa fazenda, né? A família Steca, que é uma família tradicional em Sorocaba. Então, nada a ver uma coisa com a outra. Depois que tem Fernando Steca, quer Sim, dizer a família Steca? sim, Tá. são da família. Fernando Steca, Oswaldo Steca, que inclusive já foi deputado em Sorocaba. Anderson também é cultura, tá vendo? Sim, sim. E aí meu pai construiu esse barraco lá e, eu lembro como se fosse hoje, a gente, em época de inverno, como agora, por exemplo, ele colocando pano nas frestas do barraco para aquecer a casa, né? Aquela bacia de pão, não sei se você chegou a conhecer, que a avó da gente fazia pão, né? Então minha mãe esquentava uma caneca de água, né? E botava lá, misturava com água fria, né? E a gente tomava um banho rápido ali e tal. Tinha que ser, né? Na época tinha privada do lado de fora, que era só um buraco com uma lata de tinta, né? Queimava. Cortado. Não, na época tinha que jogar cal virgem, né? Ah, tá. Na época, então era pro lado de fora. Então assim, foi muito difícil, muito difícil. Na época do inverno, meu pai, ele ganhou também, numa reforma de uma clínica, aqueles carpete, aqueles tapetes, sabe? E ele cortava os pedaços para jogar em cima da gente na época, para aquecer na época do inverno. Então foi uma pobreza assim extrema mesmo, né? Falar que a gente passou fome, não, porque a minha mãe criava umas galinhas, né? O meu pai, trabalhando de pedreiro, garantia arroz e feijão. Bem sítio aí mesmo, tinha né? lá né? Foi na fundação do bairro, tinha pouquíssimas casas, né? E aí tinha uma hortinha, né? Minha avó, que morava nos fundos, tinha umas galinhas. Enfim, a gente teve uma infância muito pobre. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho muitos amigos, né? Eu tenho muitos amigos, e amigos de amigos que sofrem por conta, muitas vezes, de falta de investimento na questão social. Então, o que acontece? Isso dói na gente, porque como a gente sentiu na pele o que é a pobreza, então é uma questão de honra, uma obrigação nossa, olhar, né? Na Bíblia Sagrada diz que os fortes se protegem, né? Os mais fortes protegem os mais fracos, devem proteger os mais fracos. Então, se a gente se acha mais forte, a gente precisa, sim, proteger os menos favorecidos. Porque se não tiver ninguém por eles, né? Como serão as coisas, né? Hoje, pela parte social, a gente está conversando sobre a parte social, né? Que a gente vê muito aí no centro de Sorocaba, nas rodoviárias, pessoas que vêm de fora. Você é muito que às vezes não é acolhida, ou por falta de conhecimento, ou por falta, não sei, de estrutura da prefeitura, não sei, tá? Então, hoje, no caso, você sendo eleito, né, no caso, aí como deputado, você tem algum projeto para essa parte ou não? Eu tive, Silva, na semana passada, tá, num encontro de ex-moradores do Betel, né? Tem. Foram crianças que permaneceram lá na infância e na adolescência. E hoje já é homem, né? Se entrar na minha página, você vai ver que eu tive lá com eles, né? Então, assim, projetos como o Betel, né, que atende crianças desamparadas, muitas vezes que né, os pais não tiveram, por um motivo ou outro, alcoolismo ou até prostituição, enfim, uma série de coisas, eles não puderam dar atenção. E aí foi, né, acabaram, as crianças são retiradas pelo Conselho Tutelar e aí vão para entidades como o Betel. Então, na verdade, a gente já atua. Nós tivemos o prazer de destinar para o Betel uma emenda parlamentar no valor de R$80 mil, através do deputado Enio Tato. Esse ano ou o ano passado? Não, ela foi paga em 2018. 2018? Tá? 2018. 4 anos atrás. 4 anos atrás. Eles estavam com uma Kombi velha lá, com a terceira marcha quebrada, e para levar as crianças para dentista, atendimento médico, tá? E aí a gente destinou esses 80 mil para eles, e é uma dublozinha branca que roda até Sim. hoje, então
Então a gente tem feito esse trabalho. E aí no nosso grupo tem bastante pessoas envolvidas com entidades, né? Então a gente sempre que pode, não só essa questão das crianças desamparadas, que amanhã ou depois pode ser uma dessas que você falou, no caso que estão né, desabrigado aí em algum albergue ou em alguma rodoviária. Então eu acho que tem que investir e apoiar as entidades que dão suporte. Sim. Né? Dão suporte. Então eu estava dizendo para você que na semana passada eu fui no aniversário, né, desses amigos do Betel, e eu vi que todos eles se tornaram grandes homens, né? Um virou contador, outro virou enfermeiro, outro virou empresário, né? Então para mim assim foi uma alegria enorme de saber que quando tem investimento, quando tem incentivo nessa questão social, cedo ou tarde colhido o resultado, sabe, Silvano? Essa parte social que você está falando para mim, para os bairros, o que você acha, do seu ponto de vista hoje? Vamos se basear pelo Laranjeira, porque é um bairro que você está atuante, quero dizer, que você está todos os dias lá, porque você mora lá ainda, né? Então, pro bairro hoje, né, Zona Norte de Sorocaba, o que você acha que falta ali na parte social? Olha, o Laranjeiras... Ou você sendo eleito, o que você mudaria? Tá. Então, veja bem. Nós tivemos o prazer de conseguir, através do deputado, uma grande articulação, isso foi no governo Dilma, tá? Uma grande articulação, recursos para a construção do Céu das Artes. Tá? O Céu das Artes, ele fica no Laranjeiras. O que significa Céu das Artes, para o pessoal entender? Centro de Estudos e Lazer, tá? De unificação de esporte e lazer. Tá? Então, esse é o Céu das Artes. Ele tem lá pista de caminhada, ele tem pista de skate, ele tem uma biblioteca, tem um cine-teatro, tem uma quadra poliesportiva, e sem contar que o CRAS também, né, que é um órgão da prefeitura, está instalado lá dentro para dar assistência social. Então, na época em que a gente articulou esses recursos, que foram através do deputado, do então deputado Gilmar Tato, então isso, depois da implantação, sabe, Silva, a gente percebe que teve uma mudança, tá? Muitas crianças que estavam envolvidas com droga, muitas crianças que estavam ali desocupadas. Nós sabemos que tem aquele ditado que os mais antigos falam, né, que a cabeça vazia é a oficina do diabo. Sim. Né? Então a gente sabe que hoje eles estão lá jogando futebol, tá lá muitas vezes as meninas fazendo corte e costura, sabe? Tá lá lendo um livro, enfim, tá lá andando de skate. Então acho que começa com ações, né? O nosso intuito é ampliar e trazer projetos como levar projetos como aconteceu no Laranjeiras com o Céu das Artes para outros bairros da cidade, para outras regiões de Sorocaba. Hoje, né? O Céu das Artes, ele só tem lá ou não? Tem em outros bairros em Sorocaba? Não, só tem lá. Então é uma única unidade, tá? No Laranjeiras. Você acha que o Céu das Artes indo pro bairro, quando ele foi pro bairro, hoje não é atuante igual antigamente, que tinha os shows de rap e tal. Você acha que diminuiu bastante o tráfego? Você acha que diminuiu bastante o pessoal desocupado na rua? Não tem dúvida. Porque dali, sabe, Silva, pode surgir um jogador de futebol, de salão. Dali pode surgir um profissional de skate. Dali pode surgir um atleta de alguma modalidade de luta. Né? Então, pode surgir também, como tem lá, sala de informática, pode surgir alguma pessoa, alguma especialista em TI. Então, é oportunidade que está sendo levado para onde precisa. Então, acho que esse compromisso social que a gente está lutando não deveria ficar somente com a gente, com outras pessoas que têm esse compromisso. Acho que todo político, toda pessoa que tem algum envolvimento político devia ter esse olhar, né, para a questão social, que é a base de tudo. Porque se a pessoa cresce ali, estabiliza e consegue ter sucesso na vida, ele não vai perturbar, né, ninguém. Então, ali foi um laboratório bacana, as coisas funcionou legal por um período, aí depende muito da gestão também, né? Depende de quem está, igual na época em que foi inaugurado, o Flávio era o gestor. Sim. O Flávio Lima. Então, o Flávio fez um trabalho excepcional, como você disse aí, tinha oficinas culturais,
sim, tinha também shows de hip hop, sempre tinha torneio, então torneios de futebol de salão, então a coisa estava fluindo muito bem. Aí veio outras gestões, diminuiu um pouco, mas mesmo assim a coisa funciona e não deixa de ser importante. Essa parte social, que a gente está falando dos bairros agora, no seu ponto de vista, no caso, hoje, nas escolas, o que você acha que falta ainda para as escolas? Muitas coisas, eu falo Zona Norte, porque nós somos da Zona Norte, e todo mundo aqui em Sorocaba fala que a Zona Norte é um bairro um pouco mais, onde tem mais criminalidade, que já não tem mais, igual antigamente, né? Você sabe muito bem. O que falta hoje nas escolas, no seu ponto de vista? Você como deputado. Eu acho que um projeto que tem que voltar a funcionar é a Escola da Família. Tá? A Escola da Família foi um projeto que inclusive, eu estudava na Escola Antônio Cordeiro, na Escola Estadual Antônio Cordeiro, que fica no Laranjeiras, e lá tinha mesa de ping-pong, né? As quadras eram abertas para gente jogar futebol de salão, a gente conseguia fazer torneio nos finais de semana. Então, o que é a Escola da Família? Ela é aberta para a sociedade nos finais de semana, tá? Para atividades de esporte, lazer, cultura. Então, a família, ela ia para a escola, né? Nos finais de semana, para usufruir da estrutura. Então, a estrutura não ficava fechada como acontece hoje. Ela era aberta para a sociedade. Então, acho que uma das prioridades nossa será brigar para que a Escola da Família volte a funcionar. Essa Escola da Família, ela dá também capacitação profissional para o jovem que vai sair dali ou não? Não tinha nenhum tipo de curso profissionalizante, mas é interessante, tá? É interessante. É uma coisa que vamos estudar, sim, vamos estudar. Então, como a gente está conversando aqui sobre muito do bairro Zona Norte, é porque está tirando uma base, porque ele vive no bairro, né, que nem eu sou de lá também, ele vive no bairro Laranjeiras. Então, por isso que eu estou perguntando tantas vezes Zona Norte devido a isso, mas tudo que eu falar é referente a todos os bairros aqui, tá bom? Só para vocês poderem entender porque a gente está defendendo tanto Zona Norte, é só por isso mesmo. A gente estava conversando até agora há pouco referente ao gás, né, que você comentou comigo, né, que até te perguntei se é vantagem, né, no caso do gás 13 quilos, né? Eu vou até deixar ele explicar melhor, né? Que eu acredito que envolve a parte social também, concorda, né? Sim, essa ideia que nós estamos batalhando, do gás fracionado, como funciona? Tem vários países, inclusive Estados Unidos, tem países da Europa, aqui na América do Sul, tem o Paraguai, por exemplo, que é um país, né, irmão nosso aí, que já funciona o gás fracionado, né? Então você vai com o seu botijão lá, o P13, por exemplo, né, o de 13 quilos, que é o mais utilizado nas casas das famílias brasileiras. Você vai com ele e coloca o quanto você quiser. Se você quiser colocar, Silva, se você quiser colocar R$5, R$10, R$20, até chegar, por exemplo, o seu pagamento, ou vale, ou muitas vezes pensionista que recebe lá no dia X, está faltando 5, 10 dias, acabou o gás. Pô, não tem dinheiro, né? Então, não tem o cartão de crédito. Então, muitas vezes vai lá, tem lá 5, 10 reais, 20 reais, ele completa coloca lá o suficiente para ele aguentar até o dia do pagamento. Entendeu? E tem pessoas, por exemplo, famílias que compõem aí 2 pessoas, né? Muitas vezes o gás dura para ele 3, 4 meses. Aí pega a pessoa justo de surpresa, naquela hora que vira de ponta cabeça e não cai uma moeda, né? Como que ele faz? Arruma lá 5, 10 reais, 20 reais e consegue colocar para aguentar mais um mês, 2 meses, né? 40 dias, enfim. Então, qual a ideia? O projeto de gás fracionado, né, eu tive lá no Paraguai há pouco tempo agora, conhecendo o modelo, tem até alguns vídeos que a gente vai publicar entrevistei lá inclusive alguns paraguaios, falando do modelo, né, de venda de gás fracionado, e é muito simples. Tem uma bomba, né, uma estrutura de uma bomba e um tanque estacionário, um tanque grande aí acho que tem uns 4 metros de comprimento por 1,30 m, 1,5 m de largura, de espessura, né? Então é bem simples a estrutura, só que no Brasil, por um motivo ou outro, né, tem acho que 5 ou 6 companhias, né, que detêm aí o controle da distribuição de gás no país. Por um motivo ou outro eles não querem que seja implantado esse modelo, né, de gás fracionado. No botijão, Silva, sempre sobra um resíduo,
Sempre sobra um resíduo. Se você pegar seu botijão e balançar, chacoalhar ele, você vê que sobra um pouquinho. Mesmo você tenta acender a chama ali e ele não funciona. Mas você pegar o botijão e balançar... Né? Então, antigamente você deitava o botijão, eu peguei essa época. O gás saía esse resíduo, secava, né? Hoje, eu acho que até por uma questão de segurança, esse resíduo fica, né? Então, talvez seja por conta disso que as companhias, né, não querem que seja vendido o gás de uma forma fracionada. Mas, pensando por esse lado, você não acha que as grandes empresas, os grandes empresários aí, vai acabar, vamos supor, se o gás custa hoje, não sei qual é o valor, 115 ou 120 reais, fala, quero só, sei lá, 1 quilo de gás, não é por quilo, né? Quero 1 quilo de gás. Tipo, não vai dividir os 120 por quilo, vai tipo vender, vamos supor, a 30 reais aquele 1 quilo, por exemplo? Eu acho que não, muito pelo contrário, sabe, Silva? Porque, veja, hoje tem 5 companhias, né, que detêm o controle da distribuição de gás, 5 ou 6 que detêm o controle da distribuição de gás em todo o país, né? Então, a partir da hora que a Petrobras abrir, né, para, por exemplo, distribuidora estruturada, nós aqui na região de Sorocaba nós temos várias, para eles comprarem direto da Petrobras, né? Hoje o gás na Petrobras ele custa R$58, tá? Em torno, um pouco mais de R$50, 13 quilos, né? Então todo esse custo para chegar na casa, né, do consumidor, preço final de R$120, R$130, já a gente ouviu relatos de lugares mais distantes, né, de pagar até R$160 no botijão de gás. Então, veja, a distribuidora ela pega a 50 e poucos reais na Petrobras, então todo esse custo de destroca de botijão, porque uma companhia não pode encher o botijão da outra, por exemplo, o botijão azul, né, ele não pode ser enchido pela empresa do botijão amarelo, e aí vai, né? Então tem toda essa destroca, isso tudo gera custo, né? E então, se uma distribuidora, se uma revenda hoje, né, se transformar, e começar a vender gás fracionado e poder pegar direto da Petrobras, poder comprar direto da Petrobras, então você perceba que vai baixar custo. Então, hoje o que acontece? A Petrobras vende, ela tem uma margem de lucro. Aí a distribuidora tem a margem de lucro dela, que deve vender hoje para as revendas em torno de R$90, R$100. Depois a revenda tem que botar a margem dela ainda. Então, se a revenda comprar direto na Petrobras, então isso facilitaria bastante, abriria concorrência, né? Abriria concorrência, sabe, quando tem concorrência o preço baixa, né? Sim. Então, como eu disse, muito pelo contrário. Eu acredito que com a venda do gás fracionado, tende a reduzir o preço do gás. Então, ponto. Esse é o do gás, a gente acabou de falar agora, referente que todo mundo entendeu o que ele está brigando. Você está brigando por isso ainda, né? Sim, vocês estão brigando por isso. Qual que é o outro projeto que vocês estão aí na batalha também, sem ser esse do gás? Ou não tem ainda um outro? Sim. Uma das questões que a gente está brigando bastante é para a construção de centros esportivos nas regiões mais carentes de Sorocaba, né? A gente sabe que tem alguns bairros, como o Laranjeiras, por exemplo, que foi contemplado com o Céu das Artes, né? Mas você pega outros bairros, né? Por exemplo, como o conjunto lá, o Ana Paula Eleutério, né? O bairro o famoso Habiteto. A gente sabe o quanto eles precisam, a gente sabe quanto o bairro é carente, o quanto tem essa demanda da questão social, né? E lá nós temos um campo de futebol completamente abandonado, né? E não tem um centro esportivo estruturado. Então, você percebe, quando a criança não tem ocupação, como eu disse agora há pouco, né? A mente vazia acaba levando a pessoa para fazer coisas que, enfim, né? Que acaba levando para problemas graves, né? Então, a gente tem intenção, sim, Silva, de levar projetos como o Céu das Artes, tá? Que contempla aí toda a questão esportiva, né? Um centro esportivo com a questão toda social ali, para outros bairros da cidade. Então, esse é um projeto que a gente vai brigar bastante, né? Caso a gente consiga chegar lá. E hoje, como que você vê o Sabe Tudo, né? Porque hoje, em muitos bairros aí, foi um projeto muito bom, né? E trazer esses projetos que estão dizendo, campo e tal, mas e o Sabe Tudo? É deixado de lado? Então, o Sabe Tudo, infelizmente, nós sabemos que foi um projeto eleitoreiro, né? Sim. Então, chega
infelizmente, o PSDB ele tem um modelo, uma forma de trabalhar que eu não concordo. Tá? Eu não concordo. Tá aí, vocês viram a gestão desastrosa do governador Dória, né? E agora também, que é o vice dele, não deve ser diferente, com o Rodrigo Garcia. E aqui em Sorocaba, né, os governos do PSDB, eles funcionam da mesma forma. Eles têm uma estrutura de colocar todos os próprios que envolvem questões sociais em grandes avenidas. Você nunca vai ver o PSDB, por exemplo, inaugurando uma quadra lá no fundo de um bairro da periferia. Você não vai ver eles inaugurando uma estrutura na época, né, do Sabe Tudo, lá no fundão de um bairro da periferia. Então eles fazem sempre em período de eleição, as inaugurações deles são todas em período eleitoral, e muitas obras não têm um estudo profundo, como Sabe Tudo, né? Não teve um estudo profundo, um estudo para médio e longo prazo, porque políticos passam, né? A estrutura ela deve ficar. Então isso foi construído na época que atualmente inclusive é deputado, o Vitor Lippe, né? Um projeto para reeleição, né? Um projeto que durou ali poucos meses e fechou, e foram gastos milhões e milhões e milhões de reais. Então a sociedade ela precisa acordar com esse modelo e ficar muito atento, principalmente em período eleitoral, né? Com esse tipo de obra eleitoreira, né? Eleitoreira, construída em corredores, onde tem bastante fluxo. Agora aconteceu no Laranjeiras lá uma barbaridade, tá? O secretário estadual de educação, que é o Flávio Amari, né? Flávio Amari, ele construiu, ele foi lá, fez um evento, alugou um monte de cadeira, chamou, acho que tinha mais repórter do que, mais assessor do que população. E aí disse que ia fazer um projeto lá que, eu esqueci o nome lá, inventou um nome lá, que ia reformar 200 casas no Laranjeiras. 200 casas no Laranjeiras. O que é o 200 casas? Né? Ele foi lá, pegou a parede que é de fundo para avenidas, né? Ali no caso o corredor Ulisses Guimarães, rebocou uma parede e pintou com a tinta colorida. Quer dizer, essa é a reforma, esse é o estilo do PSDB de governar. Então a gente tem que estar muito atento e temos obrigação de informar a sociedade que esse tipo de atitude, esse tipo de projetos eleitoreiros tem que acabar. Tem que acabar. Falando da Ulisses Guimarães, até você chamou a atenção das casas coloridas, né? Sim. Se tornou um negócio igual passou a novela antigamente, acho que não lembro o nome da novela, que as casas eram pintadas de verde, um amarelo totalmente fora sei lá, que tá bem pintado aquilo ali, né? Ali hoje onde eram os córregos, né? No caso. Sim. E é por ali que na realidade você vive, não sei, né? É por ali. Então, o problema não é pintar, sabe, Silva? Não é independente das cores. O que eu digo é o seguinte: imagine, você está vendo uma pessoa lá descamisada, né? Você chega para ela e fala, tá aqui a sua camisa, vou dar uma camisa para você. Aí o cara vai vestir a camisa, metade da camisa. Então, o que eles fizeram foi exatamente isso aí. Foram lá, rebocaram uma parede, né? De frente para a avenida, onde vai ter bastante fluxo de carro. Reformar deveria ser o quê? Rebocar a casa por dentro, por fora, né? E pelo menos pintar. E ali com o tempo tem rachadura, né? Não, devido uma ali. tinta de qualidade ruim, né? Agora, um dos seus projetos também que você tem na parte da segurança pública, né, de Sorocaba aí, que a gente sabe que em Sorocaba hoje, eu particularmente, né, não sou chegado a funk, mas não critico porque é a moda de hoje que está. E alguns bairros, pessoas, né, precisam trabalhar, como já aconteceu, de eu ter que fazer um atendimento no meio de um baile funk e você não consegue fazer uma viatura. Por qual motivo? O baile funk e tal, tudo. O que você pretende, né, no seu mandato, que se Deus quiser você vai ganhar, o que você pretende fazer sobre isso, a parte da segurança? Veja, para falar sobre segurança, Silva, eu acho que a gente tem que voltar lá atrás. Tá? A gente sabe que existem países, principalmente na Europa, né, você derruba um celular, né, na calçada. O meu irmão, há pouco tempo, esteve nos Estados Unidos
e esqueceu o celular dentro de um carro, tá? De um taxista. Daqui a pouco estavam no hotel batendo para devolver o aparelho dele, né? Na Suécia, por exemplo, na Noruega, existe supermercado que você vai lá, não tem um único funcionário, você entra, compra todos os seus produtos desejados e sai e deixa o dinheiro do valor que você gastou. Tá? Então, o que Santos, até acontece? desculpa te cortar, em Santos, recentemente tem uma loja de sorvete que fez isso, né? E deu certo. E deu certo. Então, eu acho que depende muito da questão da educação. Tá? A segurança, ela a base da sociedade tem que ser a educação. Então, se você educa desde pequeno, na primeira infância, a tendência é crescer, né? Com conhecimento, com responsabilidade, com sabendo o seu dever cívico, e dificilmente ele vai para o mau caminho, né? Tem os problemas que são crônicos mesmo e tal, é normal, mas essa violência que a gente sabe que hoje esparramou aí pelas ruas de São Paulo, por todo o O Pix deu uma estado. piorada, né? Sim, sim, mas é o quê? Desemprego, né? Problema na educação. A gente sabe aí que muita gente olha para um lado, olha para o outro, não consegue encontrar saída, e aí não tem a educação muitas vezes necessária para conseguir arrumar um emprego, né? E aí acaba indo para um caminho errado. Então, o que acontece? O projeto nosso na questão de segurança, tá? Ele, na verdade, é a educação. A educação é o pilar de tudo, tá? E aí sim, lógico, nós temos que ter as rondas ostensivas, nós temos que ter a polícia, que tem que ser uma polícia de Estado e não uma polícia de governo, como tem esse incentivo aí desse presidente que está aí, né, que diz que é o meu exército, minha polícia, meu não sei o quê. Quer dizer, tem que ter sim. Mas essa parte da educação, eu até compreendo, mas você não concorda comigo que tem que começar da escola, que hoje em dia, como que hoje um aluno, hoje ele xinga um professor? Eu acho um absurdo. E se ele reclamar, o professor fala qualquer coisa hoje, aí já cai naquele negócio. Você já está desfazendo, já está na parte racial, aí começa isso, a pessoa é gorda, a pessoa é baixa, a pessoa é alta, né? Então, essa parte, né, de educação, como que... porque, na realidade, porque não é criança, 17 anos para mim já não é criança. Né? Sim, sim, Ele sim. não é criança. Sim. Vai para uma escola, às vezes um marmanjão está na 8ª série, lá 17 anos, certo? Você não acha que tem que começar lá de trás, tanto das escolas, tanto da segurança nas escolas? Primeiro. Sim, não, tem Capacitar professores, que hoje, muitos professores hoje, eles não são capacitados, eu quero dizer assim, são capacitados sim, para, como posso explicar, para poder atuar dentro de uma escola que hoje muitos professores estão sendo afastados por problemas mentais. Veja, Silva, aí é uma política de Estado, né? As escolas estaduais, por exemplo, foi desinvestido, né? Foi desinvestido nos últimos anos, né? Então, o governo Dória foi um desastre, tá? Ele não deu o aumento real para os professores, não acompanha a inflação. Então, assim, isso vem lá de trás. O governo de São Paulo, o estado de São Paulo, está sendo governado pelo PSDB há mais de 20 anos, está indo para 30 anos. Então, você pega, por exemplo, o Ceará, né, que é modelo de educação no país, né? Então, as coisas lá funcionam. O professor, para ele, como você falou, ele está sendo maltratado por um aluno, ou ele está sendo coagido por isso, aquilo. Mas, tem que ter investimento. Tem que ter investimento, tem que ter segurança na escola? Tem que ter segurança na escola, mas o professor tem que ter salário bom, tá? Nós temos que ter salas dentro das escolas, laboratórios, nós temos que ter salas técnicas, sabe? Tudo isso, agora, o modelo de educação nossa, a gente sabe que ele é precário. A grade, a nossa estudantil, né, a nossa grade, ela não acompanha, por exemplo, os países desenvolvidos. Você pega, volta a dizer, os países europeus, por exemplo, né, eles têm na sua base educacional, tem aulas de finança, né, tem aulas de educação alimentar, educação ambiental, então tudo isso vai forjando, desde a primeira infância, a pessoa ser um ser humano melhor, um cidadão melhor. Então, se não tem incentivo
Na educação vai ter problema na segurança. Mas meu modo de ver hoje, eu acho que essa parte é uma escala. Por que que eu acho que é uma escala? Fora do Brasil hoje, eu estava até vendo hoje, o presidente ele cumprimenta todo mundo antes de entrar no avião dele. Eu estava vendo isso hoje. Já é cultura dele fazer isso. E nem tanto, eles colocaram uma filmagem hoje do Barack Obama, que foi presidente, que ele esqueceu e não cumprimentou um oficial, né? Então ele saiu, cumprimentou. Então quer dizer, e ele, né? Eu digo ele por quê? Porque nós estamos comparando muito país fora. Porque para o Brasil, eu acredito que é meio complicado e eu acho que não consegue arrumar. Nossa democracia é uma democracia muito jovem, né? Ela foi feita em 1988, né? O Brasil é um país muito jovem. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. Então, comparar com outros países desenvolvidos fica um pouco difícil. Mas nós temos que dar o primeiro passo, sabe, Silva? Nós temos que dar o primeiro passo. Tem que começar a mudar, tem que começar a investir, tem que começar, não só em educação, tá? Não só em educação. Você pega, por exemplo, vamos lá, nós tivemos esse problema gravíssimo aí, que foi da questão da pandemia. Né? Nos Estados Unidos, o governo americano, ele deu para todo cidadão americano $1.000. No Brasil, foi um parto, tá? E com atraso para a gente conseguir aquelas primeiras parcelas de R$200. Acho que foi 150 ou R$200. 600, né? Primeiro, né? Não, as primeiras não, depois que foram divididos, né? Foram 3 parcelas de R$150. Quer dizer, é complicado. Mas isso para mim, dos 600, para mim, acredito que foi uma jogada de governo. Porque ele deu 600 e aumentou o arroz para 40, você está lembrado? Então, você entendeu? No Brasil... E o Brasil tem dinheiro para poder, né, investir em escola, que eu acho que escola é o inicial de tudo, né? De tudo, porque é onde começa tudo. Sim, você falou do preço no mercado, Sim. Você falou, né, do aumento do mercado. Você veja, no Brasil, você deve ter ouvido falar da Conab, né? Acho que todo mundo que está nos assistindo lembra da Conab. Né? Então, o que era a Conab? A Conab, ela comprava a safra dos produtores do Brasil e fazia um grande estoque. Então, tinha várias unidades esparramadas pelo país, que era para quê? Para dar segurança alimentar para o povo brasileiro. Né? Então, o produtor ele tinha que deixar de 40% a 45% da sua produção no país. Né? Então, o que os governos Temer e Bolsonaro fizeram? Eles reduziram isso para 11%. Para 11%. Então, hoje, o que acontece? O produtor, ele vai querer deixar no Brasil? Não vai. Ele vai querer deixar arroz, soja, milho, né? Essas commodities, por exemplo, como soja e milho, vai deixar no Brasil ou vai querer vender em dólar, com esse preço aí, né? R$5? Então vai vender. Então vai faltar produto. Então é aquela lei da oferta e procura. Se falta produto, o valor vai lá em cima. Sem contar a questão do aumento do diesel, né? Do aumento da gasolina, que no governo Temer foi aprovado aquela PPI, né? Que é a paridade de preço de importação. Né? Então, hoje o nosso combustível ele é cotado em dólar. Né? Então, e vem daqui, né? Então, uma boa parte é produzido, mas uma parte é produzida aqui. Porque, aliás, nós somos autossuficientes, mas uma parte é refinado fora. Né? A gente tem a tecnologia de extração, mas não temos a tecnologia de refinar o combustível. Mas veja, quando falavam que o problema era a Dilma, que tinha que tirar, não sei o quê, beleza, ela saiu, a gasolina era R$2,70, o gás de cozinha era R$45. Então veja quanto está. Tem um posto aqui que eu sempre abasteço, subiu para R$8. Né? Então subiu para R$8 a gasolina, o álcool R$5,20, né? O botijão de gás R$120, R$130. Então por quê? Porque tem que acompanhar os preços internacionais. Então, é uma série de coisas que a gente percebe assim, Silva, existe uma luta histórica, tá? De classes, e isso é desde a época de Jesus Cristo, antes disso ainda, né? Que era o povo lá de Faraó contra os hebreus, né?
Então, sempre vai ter essa luta. De um lado, o capital, e de outro lado, o social. Nós somos muito envolvidos com as questões sociais. Eu mencionei aqui no início da nossa entrevista, do nosso bate-papo, do compromisso que nós temos com as questões sociais. Então, todos os recursos... Hoje, estando como assessor parlamentar, né, do deputado Enio Tato, eu procuro trazer recursos para as questões sociais. Sempre para as questões sociais. Então, voltando a falar da questão social, né, a gente conversou aqui sobre educação, né, sobre segurança, sobre as escolas, óbvio, né? E eu queria também, antes que saia da cabeça aqui, que estou para te perguntar e acabei deixando falar. A parte da saúde, hoje, vamos falar de Sorocaba, né? Sorocaba hoje, você vai fazer uma marcação, por exemplo, numa policlínica, você marca, vamos supor, um oftalmo, né? Porque eu falo oftalmo porque minha mãe vai passar, mas porém, na realidade, graças a Deus, a gente tem convênio, né? Então, enfim. Então, hoje, a saúde de Sorocaba está muito complicada. Marcação para outubro, quer dizer, vai ficar cega antes, né? Então, o que você acha que falta aqui em Sorocaba para dar uma alavancada na saúde? Porque hoje, a saúde, agora que as viaturas são novas, né? Tem viatura nova agora que faz, acho que um ano que foi entregue, né? Algumas viaturas aí do SAMU e tal. Então, ou seja, no seu ponto de vista, hoje, em Sorocaba, na área da saúde, o que você acha que está faltando? O que Sorocaba precisa? Investimento, tá? Hoje, existe uma lei de responsabilidade que por exemplo, pega os deputados, né? Eles são obrigados, em todas essas emendas, esses valores de emendas parlamentares, não estou falando nem do governo, sim, tá? Ele é obrigado a destinar 50% desses valores para a saúde. E foi o que os nossos deputados têm feito, o deputado Enio Tato e o deputado Nilton Tato. Vamos falar da saúde ocular, né? Da visão, né? Aqui em Sorocaba, eu tive o prazer, né? E para mim é uma honra muito grande, porque nós temos aqui o maior hospital oftalmológico da América Latina. Ele é referência, né? Que é para estudo, né? O Hospital Oftalmológico Sorocaba, o BOS, né? Então, nós destinamos para o hospital, porque atende pelo SUS também, né? Nós destinamos R$500 mil, né? Então, eles fazem milhares de cirurgias de cataratas. 500 mil para um hospital desse nível é pouco, né? É pouco, mas é aquela história que os antigos sempre falam, né? Que está pegando fogo na floresta, né? E tem lá um passarinho, lá um beija-flor, levando a gotinha de água dele, né? Sim. E tentando apagar, e vem um animal maior e fala, o que você está fazendo? Você vai acabar morrendo. Ele diz, eu estou fazendo a minha parte. Então, eu penso dessa forma, tá? Você já pensou se tiver uma série de beija-flor ali, uma série de Anderson Lima e de deputados como Enio Tato e Nilton Tato, mandando emendas, entendeu? Nós estamos falando em Sorocaba, no estado de São Paulo, são 94 deputados estaduais, são 70 deputados federais no estado de São Paulo. Você já pensou todos eles destinando recursos para a saúde? Você veja que a saúde poderia ser muito melhor. O deputado federal hoje, ele tem em torno de 18 milhões de reais por ano, tá? Dele de cota de emenda parlamentar. O deputado estadual em torno de 3 milhões. Quer dizer, é muito dinheiro. Metade disso destinando para a saúde, 70 deputados federais e 94 deputados estaduais. Então, poderia fazer uma revolução. Só que, volto a dizer, governos como parlamentares, principalmente do PSDB, o que a gente tem visto não é isso. Eu tenho escutado, a gente que sempre está ajudando entidades e hospitais, a gente tem escutado muitas reclamações, né, de superintendente, gestor, diretores de hospitais, que eles buscam os deputados, principalmente os do PSDB, e não obtêm retorno, tá? Não obtém retorno, quer dizer, não manda recursos. Muitas vezes como eu mencionei agora há pouco, quer mandar os recursos para onde? Obras eleitoreiras que serão inaugurados em período eleitoral para angariar votos. Esse ano já começa, né? Não, sempre foi assim. Por isso eles estão, até hoje, né, enquanto a sociedade não acordar, mas eu estou vendo aí que parece que está acordando, né, o candidato deles, aí, esse Rodrigo Garcia, né, ele não consegue sair dos 2%, 3%, então parece que a sociedade está acordando. Né? Eu tenho muita esperança, muita convicção de que isso vai mudar. Então, recursos tem que ser, porque existe aquela regrinha, o que é urgente, o que é necessário. Sim. Então, eu acho que uma pessoa sensata, um político sensato, ele tem que pensar sempre no que é urgente. Né? Vamos resolver o que é urgente, a questão da saúde não pode esperar.
é uma questão urgente. Então, vamos cumprir lá, vamos destinar os 50% para a saúde. Né? Nem tanto fora do país aqui, não existe convênio, né? Fora do Brasil, para os Estados Unidos, como a gente comentou. Mas olha o valor do salário lá, né? Não, eu compreendo, né? Então, assim, mas aqui o Brasil hoje é que nem para quem vai estudar, fazer uma faculdade, né? Eu fiz pelo FIES, minha faculdade. Sim. Então, ou seja, e hoje é quase impossível você conseguir uma bolsa pelo FIES. Então, eles estão desinvestindo, tá? Eles estão desinvestindo. Eles cortaram em 90% o valor do investimento em ciência e tecnologia, tá? Em educação. Então, eu não sei qual é o intuito, mas eu posso imaginar. Né? Ao que tudo indica, né? A pessoa, quanto menos informação, né? Menos consciente, né? Na hora de votar, e aí isso é praxe. Né? Você pode ver sempre onde esses políticos oportunistas agem, é onde as pessoas têm o menor, e eles conseguem mais resultado, onde as pessoas têm menor nível de educação. Infelizmente é assim. Eu falo da saúde porque eu faço parte aí da área da saúde e eu vejo o hemodiálise, por exemplo, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu acho um absurdo. Vai num ônibus apertado, acorda 4 horas da manhã, passa o dia inteiro, que é um ônibus, para levar todo mundo, no Hospital das Clínicas, só que aí ele passa recolhendo, né? Então, assim, eu vejo o quê? Essa falta de verba que hoje tem como ter, concorda? Então, você, na sua gestão aí, que, né, até final do ano aí, se Deus quiser, deputado, essa área, o que você pretende fazer, até na parte de medicação aqui em Sorocaba? Que pessoas entrando na justiça para poder ganhar a medicação que é de direito dela. Certo. A lei tem que fazer valer, Silva, sabe? Tem que fazer valer. Tem que partir para cima, fiscalizar, cobrar, ir para cima, sabe? Porque senão não acontece, entendeu? Nós hoje estamos apoiando aí o pré-candidato a governador do estado, o Fernando Haddad. Inclusive está disparado nas pesquisas, né? Está com 30%. No segundo lugar está ali em torno de 18%, o Márcio França. E depois vem o candidato do Bolsonaro, que está com 10%. E o atual governador, 3%. Né? Está um desastre. Então, qual o papel do parlamentar? É cobrar. Ele tem que cobrar. Agora, nós precisamos eleger o maior número de deputados comprometidos com as questões da saúde, que é uma questão social. Agora, se você investe, se o seu eleitor vota em deputados que muitas vezes o familiar dele é dono de algum convênio médico, né? Representa, vê lá o financiamento de campanha dos amigos, quem que investiu na campanha do cara? O cara é o dono da entidade, da instituição privada lá X ou Y, do hospital X ou Y privado. Você acha que esse deputado vai chegar lá na Lesp ou na Câmara Federal e defender os interesses do povo que não tem o convênio, da população que não tem o convênio? Não vai. Então ele vai defender os interesses de quem investiu nele, né, dos familiares dele, que muitas vezes são donos de hospitais privados. Então, o que acontece? Para a mudança acontecer, a sociedade ela tem que ter o compromisso de eleger parlamentares que são envolvidos, que esteve envolvido com questões sociais. Porque aí sim ele vai ter um olhar. Por exemplo, eu perdi, né, é uma história muito triste a nossa, eu perdi 3 irmãos na infância com mortalidade infantil. A gente sabe que antes do SUS, quando não tinha o SUS, né, que aí o governo Lula e o governo Dilma fortaleceu o SUS, antes do SUS, o índice de mortalidade infantil era gigantesco. Então, com o investimento no SUS, a tecnologia, né, as coisas foram acontecendo e hoje os índices de mortalidade infantil estão lá embaixo. Né? Então, tem que ter gente comprometida, sabe, Silva? Se não tiver o eleitor que está nos assistindo, ele tem que olhar a história, entra nas páginas, é muito fácil. Então, entra lá no Instagram, no Facebook, entra lá no Twitter e vê a história do cara, vê com quem que ele votou, vê se ele votou a favor da reforma trabalhista, né? Vê se ele votou a favor dos cortes no orçamento, vê se ele votou, se ele votou a favor do teto de gasto, né? Que limita os investimentos na saúde, na educação, na cultura, entendeu? Então, se esse camarada votou, né, a favor dessas pautas que vai contra a população, toma cuidado, não vote nele, vote em pessoas que tenham compromisso com as questões sociais, sobretudo a questão da saúde. Hoje, um desses projetos, vocês têm algum projeto para o jovem aprendiz,
o jovem que está começando a vida agora na carreira aí de trabalho, está saindo de uma escola, já entrando para o mercado de trabalho? Tem algum projeto para esse jovem ou não? Então, hoje existe alguma estrutura do Estado aí já, né? E tem algumas privadas também, que é, por exemplo, o CIE, né? Sim. O CIE, ele contrata jovens, aprendizes, né? Para o primeiro emprego, né? Então, trabalha meio período, né? E estuda meio período. Então, esse tipo de projeto como o do CIE, ele tem que ser ampliado e tem que ser uma estrutura pública. Tem que ter investimento público nisso, tá? Então, se tem, volta a dizer, se tem um governador, né, num estado rico, né, a gente sabe que hoje é o segundo maior PIB do país, né, o estado de São Paulo, tem muito dinheiro. O problema é que ele entra muito dinheiro, só que ele é gasto de uma forma muito injusta, né? Então, quando se tem você falando da questão do jovem aprendiz, essa questão do primeiro emprego, ele sair muitas vezes do ensino fundamental ali e já ter lá. Antigamente tinha aquele projeto do Guarda-Mirim, né, que funcionava e funcionava muito bem. Hoje tem, né? Mas ele é muito fraco já, né? Não tem incentivo. Ele é muito fraco, né? Que você Mas vê ele um ou outro ele não do chega Guarda-Mirim, né? até as classes menos favorecidas como deveria chegar, Silva. Ele não chega. Então, o que nós precisamos realmente, essa questão, eu bato bastante nessa questão do compromisso, porque se não tiver compromisso, vai entrar governo, sair governo, vão entrar deputados e sair deputados, e a coisa não vai acontecer. Mas você não acha que hoje em dia a burocracia de tudo isso, vamos supor, nem da política eu sou, se eu peço qualquer coisa, precisa falar com um vereador, por exemplo, na prefeitura, tem uma certa burocracia. Eu vou conversar, mas tem essa certa burocracia, né? Então, assim, eu acho que a população em si hoje, o que ela pensa? Deixa quieto, deixa para lá. E nesse meio, você acaba achando muitas pessoas, na verdade, que não vai atrás do seu direito, concorda? Concordo. Porque isso daí é direito de qualquer um. Você tem direito, né? Igual a gente está falando da área da saúde aqui, volta a falar da área da saúde. Então, assim, são direitos, na verdade, que a gente tem, né? E hoje, acredito muito que o governo, ele não incentiva que você vai lá reclamar, por exemplo. Em hipótese alguma. Você acha que Você entendeu? O camarada ele foi eleito, né, pelo povo, ele deveria servir e representar o povo. Mas só que quando ele chega lá, com aquele monte de regalias, que a gente sabe que tem, né, ele coloca um assessor lá na recepção, né, vamos falar de um parlamentar, ele coloca um assessor na recepção. A grande maioria, sobretudo dos partidos mais ligados à direita, né? E aí tudo é lá, anota, não sei o que, mas você não consegue chegar. Inclusive tem um projeto em Sorocaba, não sei se você está acompanhando, para as sessões ser 100% online. Quer dizer, se já está difícil indo 2 vezes por semana, né? Agora 100% online, então a população tem que ficar ligada. Tem que ficar ligado. Sorocaba hoje, ela tem um orçamento de mais de 3 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro, Silva. É muito dinheiro. Mais de 3 bilhões. Né? Então, quanto de hospitais, né, hospital público municipal que poderia ser feito, o quanto de creche que poderia ser feito, o quanto de incentivo nessa questão aí do primeiro emprego poderia ser feito. Agora, volto a dizer, tem que ter compromisso social. Não adianta ficar fazendo marketing. Não adianta ficar só no marketing, só lá na rede social, né, como acontece com muitos gestores, né, tanto na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal, que só pensam em fazer marketing. E, na verdade, o que a gente precisa é de menos marketing e mais ação, sobretudo nas questões sociais. Ah, sim. Agradeço vocês que assistiram o nosso bate-papo aqui, né? Algumas coisas a gente foi meio perdido, porque começamos a conversar, uma coisa puxa a outra, tá? Agradeço mais uma vez aqui o Anderson, tá? Por ter vindo aqui de pronto e bate, na hora ele aceitou o convite, tá? Espero que vocês curtam o meu canal, na rede social, como te acha? Anderson Lima, _SP. Anderson Lima, _SP. Você vai encontrar o Anderson Lima lá nas redes. E eu vou estar divulgando lá também. Tanto o Instagram quanto o Facebook? Instagram e Facebook. E agora, pessoal assistindo, né, um pouco mais de pessoas te conhecendo, você vai ser um pouco mais cobrado, tá? Vocês já estão bem por aí.
Tá bom? Então eu encerro a noite mais uma vez. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, tá? Espero que vocês me sigam e me curtam a página lá. E é isso aí. Mais uma vez, eu quero agradecer você, Silva, pelo excelente trabalho. Aqui na região é uma coisa inédita, né, praticamente. A gente está vendo aí que está bacana, uma estrutura legal. Tá? Eu desejo a você muito sucesso, tá? Muito sucesso, que eu tenho certeza que esse projeto seu ele vai crescer de uma forma muito grande. Tá? Porque você é uma pessoa que realmente está comprometido com as questões, se aprofunda, isso é bacana, porque o espectador, né, ele quer ver sempre perguntas de qualidade, quer saber de informações precisas, e você pesquisa bastante, né, antes de entrevistar. Estou pesquisando bastante, porque o intuito do pod aqui é trazer pessoas que é envolvida com a cidade, tá? Sobretudo com prefeitura. Então, infelizmente ou felizmente, vamos ter mais pessoas aí que é envolvida em Sorocaba, que é isso aí, para a gente levar informação e algumas dúvidas, né? Então, o pod mais ou menos é para isso, né? Não mais ou menos, é para isso, entendeu? Mais uma vez, volto a agradecer você, tá? Mais uma vez, divulga seu canal. Eu que agradeço, Silva, agradeço a oportunidade e me convide sempre, que eu estarei sempre pronto para vir aí. E aí a gente dá também uma aprofundada aí no tema que você quiser tratar. Tá, né? Pena que foi só uma horinha, né? Passou até rápido, tá bom? Um abraço a todos vocês que estão assistindo. Obrigado, viu? Tudo de bom.